Fala pessoal! Depois que eu fiz o vídeo A Real Origem de Chaves, que por sinal atingiu mais de 100 mil visualizações e que eu agradeço imensamente, muita gente pediu que eu fizesse um vídeo sobre a real origem do Chapolin Colorado. Mas o problema é que a origem do Chaves é contada no livro Diário do Chaves, que é uma obra oficial feita pelo próprio Roberto Gomes Bolanhos. Enquanto não existe um livro oficial contando a história que conte a origem do Chapolin Colorado. Mas assistindo a alguns episódios para estudar o assunto, eu acabei descobrindo algo que pode ser sim algo como a suposta origem do Chapolin Colorado. Mas antes de qualquer coisa, é importante esclarecer algumas polêmicas. Existe um episódio do Clube do Chaves em que se dá a entender que o Chapolin Colorado tem esse nome pois seu pai, Pantaleão Colorado, era colecionador de insetos e que colocou o nome de seu filho de Chapolin, que significa gafanhoto, e que sua mãe possuía o sobrenome Lane, e isso leva a entender que Chapolin é filho de Lois Lane, a noiva do Superman, e que ela havia tido Chapolin antes mesmo de conhecer o próprio Superman. Por mais que isso tenha sido mostrado nesse episódio, o fato da mãe de Chapolin ser a própria Lois Lane não pode ser considerado uma informação oficial, pois isso especificamente não é dito no episódio. Fica a critério do espectador acreditar ou não. E segundo, que Lois Lane é uma personagem que pertence a DC Comics e não a Televisa. Então não é tão simples assim. Seria como dizer que o Homer Simpson é na verdade filho do Leôncio. No entanto, voltando um pouco mais no tempo, acabei descobrindo algo que pode ser sim uma suposta origem do Chapolin Colorado. Então primeiro, ouçam os fatos, pois depois eu irei completá-los com algumas teorias. Tudo começa no episódio A Tribo Discoteca, considerado raro no Brasil e gravado em 1977. Dois arqueólogos encontram as ruínas de uma tribo antiga chamada Tribo Discoteca. Eles descobrem que a tribo não estava extinta e acabam sendo aprisionados. Eles chamam o Chapolin, que luta contra o gladiador da tribo, mas no exato momento em que ele está prestes a ser sacrificado, é revelado que tudo não passou de um fruto da imaginação da personagem interpretada por Florinda Mesa. Porém, ao fim do episódio, o professor conta que uma arma encontrada no chão da tribo perdida um dia foi utilizada por um herói que usava roupa vermelha, um escudo no peito e que era bem burro. Porém, essa arma era exatamente a marreta biônica do Chapolin. Esses são os fatos e agora eu vou tentar completá-los com alguns outros fatos para tentar formular uma teoria sobre a origem do Chapolin Colorado. Uma coisa que já deu para notar é que Chapolin é um personagem atemporal. Ele apareceu na época dos piratas, na Idade Média, na Idade Contemporânea, na Segunda Guerra Mundial. Então, ele existiu em várias épocas. Eis a minha teoria. Na verdade, não existe um Chapolin, mas sim vários. E eles passam seu cargo de geração em geração. A tribo discoteca era claramente inspirada nos astecas, que comprovadamente realizavam sacrifícios humanos em nome de seus deuses. Até o dia em que o espanhol Hernán Cortés chegou à tribo, fazendo com que o rei Montezuma acreditasse que ele se tratava de um deus, e isso acabou culminando na extinção dos astecas quando os europeus os massacraram. Como a tribo discoteca não foi extinta, tais sacrifícios humanos ainda aconteciam, e Chapolin então interpretou isso como um ato de injustiça. Então ele fez uma roupa de super-herói para combater a injustiça e defender os fracos, mesmo sem superpoderes. Acontece que ele não era um super-herói de fato, e com o tempo, os ferimentos e o envelhecimento iam fazendo com que ele perdesse a boa forma, e por isso ele precisava passar o cargo para frente. Curiosamente, isso acontecia com outros dois famosos heróis, um americano e um mexicano. O americano era o Fantasma e o mexicano era o Zorro. Eles tinham a ideia de que o mundo precisava de alguém que combatesse sempre a injustiça, e por isso eles passavam o cargo para frente, dando a entender que tais personagens eram imortais. Isso explicaria como o Chapolin sempre estava presente em diferentes épocas. Na verdade, ele não é imortal. Eram pessoas diferentes, porém com a mesma roupa, mesmos bordões e mesmos objetivos.
Eu particularmente não acredito na hipótese do Chapulin ser uma figura imortal, pois ele claramente tem medo de morrer. Então essa é a história da possível origem do Chapulin Colorado. Vocês podem acreditar em mim ou não, pois isso é apenas uma teoria. Mas se vocês querem me ajudar a continuar com os vídeos, vocês podem começar assistindo aos meus últimos vídeos que contam a real origem do Chaves e momentos em que o seu Madruga pagou o aluguel. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo em suas redes sociais. Ativem o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela atenção de todos, até mais, tchau!